Brasil em Retratos, com Renato Meirelles. Aquela vinheta que a gente adora. Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, conversando conosco nessa quarta-feira. Renato vai falar sobre uma história muito inspiradora, que encheu o brasileiro de emoção, encheu os nossos olhos de lágrimas. É a história de Rebeca Andrade, aquela história de superação, medalhista olímpica do Brasil, fez história na Olimpíada de Tóquio, mas a história dela está longe de ser uma história isolada, né? Um caso isolado num país com milhões e milhões das chamadas mães solo, né? São aquelas mães que comandam a família, são chefe de família e não têm auxílio, né, para educar os filhos e para criá-los. Renato, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da Band News FM. É um prazer estar aqui, de alguma forma, dimensionando, nas proporções de um país continental como o nosso, a realidade de meninas que têm sonhos, de meninas que acreditam que podem mudar a sua história, a história da sua família, como a história da Rebeca, que é uma de 7 filhos. A Rebeca tinha 6 irmãos, que nasceu em Guarulhos, que quando tinha 3 anos de idade já estava dando estrelas sem usar as mãos. Filha de uma empregada doméstica, que contou com o apoio da mãe e dos irmãos para continuar treinando. Tem muita gente que ainda não sabe, mas essa mãe muitas vezes, para ter o dinheiro da condução para a Rebeca ir treinar, ia trabalhar a pé. Quando a gente ouve essa história, e obviamente é uma história de superação, a primeira coisa que vem na cabeça é uau, que pessoa fantástica. Porque é mesmo. Ela entrou para a história como um ouro na ginástica, como a primeira atleta brasileira a ter 2 ouros numa Olimpíada. Só que o que ela teve, além de todo o esforço para superar essa desigualdade, foi entender que ela, por maior que seja o seu esforço, foi a exceção da regra de desigualdade. Nas favelas, 40% das mães são mães solos. 40% das mães não contam com a ajuda de um companheiro para criar, para sustentar e para educar os seus filhos. As mães nas periferias são a maior referência, Carla, que os jovens têm para conseguirem ter um futuro diferente do que o CEP em que ele nasceu o condenava a ter. Nós estamos falando de uma realidade de 7 filhos que cresce conforme menor a renda das famílias. Nós estamos falando de uma menina que, com 9 anos, foi morar sozinha em Curitiba para conseguir se preparar no nosso Centro Olímpico de Treinamento de Ginástica. E aí fica aquela pergunta: quantas outras Rebecas existem por aí e simplesmente não foram encontradas? E simplesmente não tiveram a oportunidade de desenvolver o seu talento? Quando a gente morre de orgulho que uma brasileira fez o que a Rebeca acabou de fazer, nós temos também que aumentar a nossa vontade de fazer o que aconteceu não ser mais uma exceção, ser a regra. Pois é, Renato, é de arrepiar a história da Rebeca, e também ela acaba trazendo diversas reflexões diferentes, né? Essa da mãe solo, sem sombra de dúvida, porque são milhões e milhões, 11 milhões e meio de mães solo no Brasil, segundo levantamentos recentes, e a grande maioria delas vivendo abaixo da linha da pobreza. Mas isso fala também, Renato, sobre a meritocracia, né? Essas questões de meritocracia. Como é que a Rebeca poderia... Você está dizendo, né? Ela é a exceção da exceção da exceção. Ela não compete em nível de igualdade com outros jovens da mesma idade. Ela teve que superar muitos e muitos obstáculos que
esses jovens não teriam, né? Não tiveram que passar. Então, isso também fala sobre meritocracia no Brasil, não? Quando as pessoas tendem a achar que meritocracia é a chegada. Não, a meritocracia é a jornada. Ela saiu muito atrás. Enquanto tinham atletas patrocinados, ela estava pegando dinheiro de transporte da mãe para não ter que ir a pé no treino. Enquanto existiam pais que acompanhavam todo esse processo do filho, a mãe dela estava preocupada em sustentá-la e sustentar mais os 6 irmãos. O mérito não existe quando você queima a largada e sai na frente. O mérito existe quando todos têm essa igualdade de oportunidade. E no caso da Rebeca, ela largou atrás. Largou atrás do que muita gente. Isso é importante porque deixa claro as oportunidades que o nosso país perde, que o nosso esporte perde, mas que também os nossos negócios perdem. Quantos executivos estão por aí inteligentíssimos e não estão tendo oportunidade de conseguir se desenvolver? Quanto que o nosso país perde ao não dar oportunidade para todas essas crianças? A dona Rosa, mãe da Rebeca, ela não desistiu dos filhos, como a grande maioria das mães não desiste dos seus filhos. A Rebeca teve que superar muita gente para conseguir chegar aí. E o caminho dela e de outras medalhistas olímpicas iam ser bem mais fácil, e o Brasil teria resultados ainda melhores se essas oportunidades fossem dadas da forma que todos nós gostaríamos. Sem dúvida, Renato. É uma história que nos emociona, mas que é duríssima. Que isso para a pessoa? Quem dera a gente não ter histórias assim para contar, né? Essa seria a melhor realidade. E a Rebeca também e a Dona Rosa, né? Elas fazem parte de outro tema dessa coluna aqui. Eu ouvi uma voz de criança? É a Helena. A Helena é a nossa mascotinho aqui da coluna do Brasil em Retratos. Coisa mais linda essa Helena. Né, Renato? A Helena é uma daquelas crianças que larga na frente. Não porque é melhor, é só porque o CEP em que ela nasceu faz com que ela tenha muito mais oportunidades do que o CEP que crianças como a Rebeca, que nos enchem de orgulho, nasceram. Mas eu ela só gostaria... Ela vai ter essa consciência, né, Renato? Ela vai ter essa consciência, ela vai olhar para o Brasil e vai enxergar essas desigualdades e vai perceber o lugar dela, a posição dela e o que ela pode fazer para reduzir isso, né? Que ela consiga usar o lugar de fala e de privilégio dela para mudar essa realidade. Só para registrar, em colunas anteriores a gente falou, né, sobre a diferença de escolaridade entre gerações. A gente falou de pais que trabalharam para dar educação para os filhos, e a Rebeca também é um retrato disso, né? A mãe dela trabalhou e trabalhou muito para dar educação para os filhos, e olha onde a Rebeca chegou. Teve esporte, tem medalha, mas também tem estudo. Sonha em ser psicóloga e muito provavelmente ela vai conseguir, né? É verdade que a Rebeca nos inspire o Brasil, os ouvintes da Band News FM, para que o caminho dos próximos não seja tão turbuloso e tão difícil como foi o caminho dela. Não precisa ser. Ô, Renato, um beijo, até sexta-feira. A gente conversa um pouco mais cedo, né? 8h45 da manhã na sexta. Até sexta, um beijão, Carla, um beijão aos ouvintes da Band News FM.